do dia: suborno e corrupção. Parece que nós, quando pegamos os jornais, ouvimos os jornais, no mais das vezes, pegamos o nosso celular que as pessoas transmitem pelas redes sociais, informações e notícias, sempre temos alguma coisa a respeito de corrupção e suborno. Nesta oportunidade eu gostaria de tratar especificamente sobre a ideia suborno. Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer a esse respeito? Vamos tentar descobrir juntos isto. O primeiro texto que tomarei como base é o texto de Êxodo, capítulo 23, versículo 8, que diz assim: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Um suborno é dinheiro, é um favor, ou é outra consideração dada em troca de uma influência sobre o que é verdadeiro, sobre o que é justo. A Bíblia é clara em dar ou receber o suborno é algo mau, não é uma boa coisa. Ultimamente tem pipocado por aí tantos escândalos como Mensalão, Petrolão, BNDES, Lava Jato e até no setor de esportes com a FIFA, CBF e por aí. Também tem aparecido na igreja. Dinheiro escondido na Bíblia, enriquecimento de líderes, venda de curas e soluções de problemas e por aí afora. Muitos podem pensar que a corrupção é um fenômeno recente na sociedade. Se assim fosse, não haveria tantas advertências bíblicas com relação a este fato, a esta realidade. Não é preciso ser crente para se constatar isto. Basta apenas ser estudioso e saber pesquisar um pouco. Isso é endêmico no ser humano. Existem advertências contra a corrupção já no princípio do mundo. Há advertências em vários setores. Eu gostaria de destacar aqui, da palavra de Deus, algumas áreas. Primeiro, no judiciário, corrupção no judiciário ou suborno no judiciário. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 19 e 20, encontramos: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Veja, aqui ele está tratando daqueles que têm a obrigação de decidir. Essas decisões não podem estar embasadas em suborno, porque distorce a realidade, a verdade e principalmente causa injustiça. Mas nós também encontramos na Bíblia suborno no poder executivo. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 23, nós vamos encontrar o seguinte: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Ou seja, aqueles que estão no poder executivo estão completamente alheios ao que está acontecendo. Olha, parece que eu estou lendo o jornal diário, né? Parece que eu estou lendo as notícias do dia. E esta é uma circunstância típica que nós encontramos. Mas também encontramos a ideia de suborno no poder legislativo. Veja o que está ainda em Isaías, no capítulo 10, versículos 1 a 4. Diz assim: ai dos que decretam leis injustas,
dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Veja a responsabilidade de quem é do poder legislativo. E muitas vezes a gente vê que no poder legislativo são criadas leis para a defesa da ninhada, para atender somente o interesse de alguns poucos. E com isso estão tirando daqueles que mais necessitam. É em razão disto que nós temos muitas das denúncias, né, que foram feitas ultimamente no nosso país. Mas também nós temos, na Bíblia, nós temos alguma coisa sobre o suborno no meio empresarial. Em Ezequiel, no capítulo 22, versículos 12 e 13, nós encontramos: no meio de ti, aceitam subornos para derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. E será firme o teu coração? Veja que ele está tratando aqui de relações de trabalho, extorquindo daquele que está produzindo para ter maior lucro. Mas também a Bíblia apresenta na igreja, e isso nós pegamos na história, né? Na igreja nós vemos, por exemplo, pessoas que queriam comprar os poderes do Espírito. Mas vamos à história, a história é interessante. Passando pela Idade Média e Moderna, vimos a escandalosa rede de corrupção disseminada pela venda de indulgências no período do papado de Leão X, de 1513 a 1521. O poder temporal da igreja era tão grande que os reis e imperadores tinham que ser ungidos pelo Papa. Um dos casos mais comentados é o de Caminho de Canossa, onde o rei Henrique IV do Santo e Sacro Império Romano Germânico, em sinal de humildade, caminhou 800 quilômetros para bater à porta de onde estava o Papa, e ali ele ficou vários dias, com frio, com chuva, na neve, para receber o retrocesso, a retirada, a revogação da sua excomunhão. Martinho Lutero, monge agostiniano alemão e professor de teologia e professor de universidade, ele contestou sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pela venda e pelo comércio das indulgências. Hoje, vemos ser comercializada a fé, com a proliferação de igrejas e seitas que fazem promessas de cura e bênçãos em troca do vil metal, coisa que verdadeiros cristãos devem abominar. Os efeitos negativos de aceitar um suborno estão latentes em muitas passagens bíblicas. O exemplo mais hediondo de suborno nós encontramos na figura de Judas Iscariotes, que recebeu dinheiro para trair o Senhor Jesus Cristo. Um resultado direto da traição foi Jesus quis ser preso e crucificado. Por fim, até mesmo Judas percebeu que a sua aceitação do suborno foi uma coisa que não devia ter feito. Entretanto, quando tentou consertar e devolver o dinheiro, os chefes, sacerdotes e os anciãos, eles disseram assim, está lá em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 10, que eu gostaria de ler nesse momento.
Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Veja que coisa interessante. Os sacerdotes, eles compraram, subornaram Judas para que ele entregasse Jesus. Quando Judas se arrependeu e devolveu, eles falaram: não, isso aqui, nós vamos lavar esse dinheiro. Nós não podemos colocar isso aqui no cofre, porque o cofre é só oferta santa. Essa não pode ser colocada lá. Então nós vamos comprar um cemitério para os forasteiros. É uma forma de lavagem de dinheiro que eles fizeram na época. Dalila também foi uma personagem que ela foi subornada para trapacear Sansão. Em Juízes, no capítulo 16, versículo 5, nós encontramos o seguinte: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada 1.100 ciclos de prata. Veja o suborno. Ela foi comprada para descobrir o segredo, que depois ela descobriu, entregou esse segredo, e por causa disso Sansão foi objeto de gozação, né? Eles todos riram dele, porque ele já não tinha mais a sua força, e nesse então ele ficou cego, porque vazaram os olhos dele. Os filhos de Samuel, nós encontramos em 1 Samuel 8:3, nós encontramos um relato de que os filhos de Samuel também estavam envolvidos em corrupção. Diz lá 1 Samuel 8:3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. O ímpio Amã, ele subornou, na verdade, o rei Assuero, e está lá em Ester, no capítulo 3, versículo 9, dizendo assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, o rei assinou aquele decreto subornado, porque ele queria que entrasse mais dinheiro para o seu cofre pessoal. Félix, no Novo Testamento, deixou Paulo na prisão porque esperava receber dele um suborno. Em Atos capítulo 24, versículos 25 e 26, nós encontramos esse relato que diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro.
pelo que chamando-o mais frequentemente conversava com ele. Por que Félix conversava com Paulo? Esperando dinheiro, olha o suborno. E os soldados também, encarregados de guardar o túmulo de Jesus, foram subornados. Mateus capítulo 28, versículos 12 a 15, vai contar esse detalhe. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, olha o suborno, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Em cada caso, aqueles que receberam subornos não se importavam com a verdade e com a justiça. E em Provérbios capítulo 17, versículo 23, nós encontramos a seguinte expressão: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Será que não estamos mesmo na condição de cristãos, secreta ou abertamente, participando de subornos nos dias atuais? Não estamos alimentando esse suborno? E estamos alimentando esse suborno até com um instrumento chamado suborno da fé, aproveitando-se das pessoas para que essas pessoas elas façam aquilo que nós esperamos que elas façam, muitas vezes em troca de benefícios e muitas vezes em troca de dinheiro. Vamos sair fora disso. A Bíblia condena. A Bíblia não deseja que estejamos envolvidos em suborno. Vamos sair fora. Vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque disto o Senhor se agrada, que estejamos obedecendo aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Aceite esse desafio para a sua vida, para que o Senhor possa dizer: venha, servo bom e fiel, venha você também para esse novo momento. Que Deus te abençoe.